quarto princípio bíblico que eu vou estar ministrando. E esse princípio bíblico é fantástico, como todos os outros são de grande importância. Antes de eu falar sobre o princípio, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, Mateus no capítulo 26, versículo 6 em diante. Jesus ungido em Betânia. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Esse acontecimento da mulher que molha, dá um banho em Jesus, com um bálsamo, um vaso de alabastro, se você ver bem, está no capítulo 26 de Mateus. Estão comigo aí? Jesus está indo morrer. Se a gente perceber, morrer, logicamente, em cruz e ressuscitar. Olha, no mesmo capítulo, no versículo 14, olha o tema, o pacto da traição. Os discípulos preparam Páscoa, o traidor é indicado, tudo isso no capítulo 26. Ou seja, nesse capítulo, Jesus já tinha realizado todo o seu ministério. Ele estava indo para o final. E ele vai para Betânia. Betânia é uma cidade perto de Jerusalém, do outro lado. Ele já tinha ido lá outras vezes em Betânia. Ele já passou por lá outras vezes. E ele vai então, no versículo 4, ele vai em Betânia, em casa de Simão o leproso. Ora, Simão o leproso, logicamente, que se ele é chamado de leproso, e Jesus está lá com outras pessoas, ele não tinha mais lepra. Porque se ele tivesse lepra, Jesus e os outros não poderiam estar nessa casa, porque os leprosos, eles eram separados do povo. Então esse homem, com certeza, teve a cura através de Jesus. Jesus está na casa dele para pegar uma boia, um rango. Ele foi lá, junto com os seus discípulos, porque nós vimos aqui que os seus discípulos disseram, no versículo 8, vendo isto, indignaram os seus discípulos e disseram, os seus discípulos estavam lá e outros convidados estavam nesse almoço. Então Jesus se assenta na mesa, de repente entra uma mulher, quebra um vaso de perfume, joga na cabeça dele, em outro texto de João, molha o pé e ela enxuga os pés de Jesus com esse perfume. E você pode estar dizendo assim, por que isso tem a ver com a história do Brasil? Eu vou explicar para vocês. Esse perfume era caríssimo. E quando nós lemos do livro de Marcos, vamos abrir a Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 14, Marcos 14, 3 e diante, diz assim a palavra do Senhor. Estando ele em Betânia, reclinando à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Versículo 4. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres.
e murmuravam contra ela. Marcos, ele especifica o valor desse perfume. Esse perfume de puro nardo. Nardo era uma planta, e alabastro tem 3 explicações sobre a origem desse frasco. Um é nardo, era um local que também se tirava pedra para fazer o frasco. O segundo era a influência dos gregos, que faziam um vaso esplendoroso, que era branco e era transparente. E o terceiro, que era da região, que era banhado a ouro, com todo um cuidado. Ou seja, tanto jarro quanto perfume custavam 300 denários. Eu vou dizer para vocês em real quanto custa, aproximadamente. Um denário, é uma moeda que alguns historiadores têm, um denário custava um dia de trabalho. Então, se colocar nos dias de hoje no Brasil, vamos colocar que o dia de trabalho no Brasil seja 30 reais. Um denário, 30 reais. 300 denários, 9.000 reais. Se for 50 reais, 15 mil. Vocês estão entendendo ou não? Era um perfume caríssimo. Jesus está almoçando na casa de um leproso, ele está indo para a reta final, entra uma mulher desvairada, quebra o vaso, já é caro, molha a cabeça, corre os pés, e ela limpa os pés, que João fala, que ela limpa os pés de Jesus com o cabelo. E os discípulos, quando olharam para aquilo, eles ficaram indignados. Eles ficaram possessos e perguntaram: por que é que se desperdiçou? Por que é que essa mulher louca desperdiçou esse dinheiro? E eles falaram. E Jesus, logicamente que eles não falaram na frente de Jesus, mas Jesus conhecia o coração humano. Eles reclamaram: que desperdício essa mulher doida quebrar um vaso caríssimo, 15 mil reais, e jogar na cabeça, nos pés. Poxa, se tivesse pego esse perfume vendido, dava para os pobres. É sempre essa justificativa. Eu escuto isso o tempo todo. Tanto no livro de Marcos quanto no livro de Mateus, tem uma coisa que eu não gosto, que eu fico irado. No livro de Mateus, no capítulo 26, diz assim, ó: e aproximou-se dele uma mulher. Gente, que mulher é essa? Que doida é essa que faz isso? E por que é que essa mulher louca faz isso, gente? Que doida essa mulher que pega um perfume de 9.000 reais, quebra o vaso, joga na cabeça de Jesus, vai até os pés de Jesus, ela limpa com o cabelo, todo mundo falando mal dela. Que doida é essa? Que nome dessa mulher? Essa história, ela vai ser completa no livro de João, no capítulo 11 e no capítulo 12 de João. 6 dias antes da Páscoa, João já deixa claro, porque lógico que Jesus morreu na Páscoa, não é? Foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Quer dizer, Lázaro estava nesse almoço. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, ou seja, eles estavam comendo, ceia comer. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, qual o nome dela aí? Qual o nome dela? Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus. Então nós entendemos que ela quebrou o vaso na cabeça, correu pelo corpo, e quando chegou nos pés, ela limpou os pés de Jesus com o cabelo. Por que ela fez isso? Versículo, no capítulo 11 de João, explica: estava enfermo Lázaro de Betânia, na aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Estando esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com o bálsamo, ou seja, João já sabia do que tinha acontecido. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que amas. Vamos pular agora para o mesmo capítulo, versículo 23. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria e a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Versículo 33.
Jesus, vendo chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Versículo 35. Jesus chorou. Versículo 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o, deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham visto visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Isso no capítulo 11, nós lemos de espaço a morte do irmão de Maria e Marta, Lázaro que morreu. Jesus ressuscita Lázaro. No capítulo 12, Jesus passa a ser um período, ele volta em Betânia, vai para a casa de Simão, está comendo lá, Lázaro está presente, a Maria vem, que nem uma doida, quebra o perfume caro na cabeça dele, nos pés dele. Os discípulos falam: por que esse desperdício? Maria, ela quebra, depois que Jesus ressuscita o irmão dele, viaja, volta depois, já pronto para morrer, ela quebra um perfume caro. E os discípulos falam: que desperdício. Eu hoje vou estar falando sobre o princípio da adoração. A igreja que não entende o princípio da adoração, não entende nem o que está fazendo aqui nessa noite. E você deve estar perguntando: adoração é louvor? Não. É toda a manifestação de gratidão, de honra, de render graças a Deus, através do louvor, através da dança, através da palavra, através da vida. O que eu quero dizer para vocês nessa noite é que essa história explica para mim e vai explicar para você muita coisa. Muita coisa. Essa história explica para mim e explica para você a dificuldade de muitas pessoas, como os discípulos de Jesus, não entenderam por que aquela mulher deu o máximo que ela tinha por Jesus. Por um simples detalhe: ele tinha ressuscitado Lázaro, o seu irmão. Vocês entenderam ou não entenderam? Jesus ressuscitou o irmão dela, o provedor, o líder. Ela tinha muito que agradecer a Deus. Ela tinha muito que adorar a Deus. E por isso que muitas pessoas não entendem. E eu queria encontrar com Carla Irene aqui, antes de pregar, mas eu não a vi. Muitas pessoas não entendem o glória a Deus de Carla Irene. Uma irmã que tem um passado, que já testemunhou com tanta destruição, mas que Deus a resgatou. Por isso que ela dá glória a Deus. E muitos não entendem. Não entendem. Por que faz isso? Isso não tem lógica. É palhaçada, é exibicionismo. Não entendem porque levantam a mão, não entendem porque dão um vaso de 9 mil, dão um carro, dão a vida, visitam, porque são gratos a tudo que Deus fez na vida deles. Tudo que Deus fez na minha vida. Não há limites, não há nada em que eu possa fazer para agradecer e exaltar a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Mas então existem dois grupos distintos: aqueles que não entendem, não percebem, e que julgam, e que falam, e que não vivem por um simples detalhe: não tiveram uma experiência de milagre com Deus. Tiveram uma experiência, como falei, com a igreja, com o mundo gospel, com o pastor, com qualquer coisa. Mas eu te garanto nessa noite que aqueles que têm uma experiência com o Senhor, que vivem uma experiência, que viveram experiências com Deus, eles têm um prazer enorme de estar aqui todas as noites. Ele tem um prazer enorme de levantar a mão. Ele tem um prazer por tudo o que Ele fez. Eu era morto, mas Ele me reviveu. Eu era cego, mas eu hoje posso enxergar. A minha alma era enferma, mas Jesus me transformou.
Por isso que aquela mulher estava dizendo para mim e para você, não há limites para um verdadeiro adorador. Podemos aplaudir o Senhor nessa noite? Aqueles que têm um encontro com Jesus, eles têm prazer de adorar. Adora a Deus com o seu dinheiro. Adora a Deus com os seus talentos, com a sua força. Para quem não tem uma experiência com Jesus, algo a dizer. Porque não se quebrou. Mensagem de domingo passado, ainda não se rendeu. Continua arrogante. Não entenderá nunca. Nós vamos à igreja lá nos Estados Unidos, senta a minha família. Agora o Léo foi designado para uma outra igreja. E nós estamos ali adorando a Deus, estamos adorando a Deus, estamos adorando a Deus. E na nossa frente tem uma família que o menino sai, volta, entra, sai, fica, volta. A mulher sai, volta, entra e sai. É como se fosse um cinema, um show, entra, sai, olha para o lado, olha para cima, olha para baixo. E tem um menino que eu descobri que é guitarrista da igreja, eu não sabia. Ele usa uma touca. Tem um menino, eu fico olhando para ele, nunca nem disse isso para minha esposa, nem para meus filhos. Ele fica sozinho, e ele abaixa a cabeça. E diversas vezes eu vi ele se emocionando, sozinho ali, adorando a Deus. Esse rapaz teve um encontro com Jesus. E quando toca o primeiro acorde, não tem como. Há uma ligação de agradecimento a Deus. Qualquer chamado, ele adora. Por isso que vir para a igreja para você é um tormento. Você vem ou não vem. Está na mesma categoria. Essa mulher aqui, ela representa todos aqueles que tiveram uma experiência profunda com Jesus. Ela viu o milagre que aconteceu na sua casa. Ela viu o milagre que aconteceu na vida dela. Lázaro, a história de Lázaro correu toda a região. E ela não mediu esforços para agradecer. Então a adoração, através do louvor, através da oferta, através de cantar, através de limpar, através de tocar, através de qualquer manifestação, é escolher a Deus por gratidão, por tudo aquilo que Ele fez na minha vida. E tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. Quem nunca teve essa experiência, vai frequentar os templos. Hoje vai frequentar esse templo, vai frequentar outro templo, outro, e outro, e outro, e outro. E vai vir um culto e outro. Não faz sentido nenhum. Mas para Marias, que tiveram e têm uma experiência com Jesus, no primeiro, vamos ficar de pé nessa noite. Já se arrepia inteiro, porque sabe que Jesus está aqui nessa noite. Mas para Marias, sabe que vai ser criticado, palhaçada você ir para a igreja, quer se mostrar, que bobeira você fazer isso, olha lá, que bobo. E muitos dizem isso para os filhos, para os maridos, para as esposas. Eu não entendo, é claro que você não entende, você ainda não se encontrou com Jesus. Então você não entende um adorador que adora, que se rasga diante de Deus. Não vai fazer sentido para você nunca. Não vai fazer sentido para você nunca. E quando nós abrimos a palavra do Senhor, como vamos abrir agora no Salmo 150, aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. E aí você pode falar assim, mas eu não toco nada. Aí ele termina assim, todo ser que respire, louve ao Senhor. Você não toca trombeta, você não toca retumbante, a bateria, não toca nada. Todo ser que respira, louve ao Senhor pelos seus grandes feitos. Eu estou aqui nessa noite, estou no ministério há 36 anos, por tudo aquilo que Deus é na minha vida. E se eu tivesse agora um vaso de alabastro, eu quebraria e colocaria na cabeça do Senhor Jesus. E lavaria os pés dele com os meus cabelos. Mesmo que os outros olhassem para mim e dissessem tantas coisas para mim. Mesmo que as pessoas me criticassem, que zombassem, ou que não entendessem que é a maioria. Nós estamos falando que quem fez isso não foram os convidados da festa, foram os discípulos de Jesus. Aqueles que viram tudo que Jesus fez. Eles viram Jesus ressuscitar Lázaro. Eram para eles dizer assim, parabéns.
Que bom! Mas eu sei que vai ser cada vez menos pessoas que vão se permitir e se entregar para terem uma experiência com o Senhor Jesus. Eu sei disso. Eu sei que com o passar do tempo vai fazer cada vez menos sentido adorar a Deus. Se não for pagar uma minha bênção, meu dinheiro, meu trabalho, a minha família, meus filhos, ou como eu quero, ou como eu penso, eu sei disso. Mas eu quero dizer para vocês nessa noite que os adoradores continuarão adorando a Deus em espírito e em verdade. E Jesus, quando encontrou com aquela mulher no poço, disse, são esses que o Senhor está à procura. O mesmo João diz que o Senhor conhece os seus. Então, no momento em que nós viemos para o culto, para a manifestação de adoração, Ele sabe o seu coração. Ele sabe exatamente de que grupo você participa. Eu estava lá, estou aqui, eu vejo o pastor toda hora, como eu falo, tem um amém aqui nessa noite? Tem um glória a Deus aqui nessa noite? Porque está ficando cada vez mais difícil a igreja manifestar a glória de Deus, exaltar a Deus. Está ficando cada vez mais ridículo. Eu sábado vou assistir o filme Batman e comprei uma cadeira especial. Pode ficar tranquilo que aqui não vai ter cadeira especial, porque talvez você queria uma cadeira confortável, né? Com surround aqui, para que você nem abrisse a sua boca e que você apertasse um botão como faz os programas. Glória a Deus! Aleluia! Acabou? Uma poltrona reclinável que você reclinaria agora para me ver em 3D num telão maravilhoso. Aqui é local de adoração, aqui é local para adoradores, pessoas que têm experiência com Jesus. Aquele que não tem, te convido nessa noite a abrir o seu coração, porque Ele está ávido para mudar a sua vida. Ávido para mudar a sua história. Ávido para fazer como fez com Maria e Lázaro. Você está morto, Ele pode te dar vida hoje. Ele pode tirar da religiosidade barata, fútil e vazia. E aí sim você vai ter motivo de adorar a Deus, glorificar a Deus. Com palmas, com danças, você vai exaltar a Deus. E vai ensinar os seus filhos, vai ensinar a sua esposa da necessidade de adorar a Deus. Vamos ficar de pé nessa noite. Esse texto, ele explica muito, para mim, o que vai cada vez mais acontecer. Porque nos últimos anos, eu nunca respondi tantas vezes. Eu me lembro que uma certa vez, eu estava tendo problemas aqui na igreja, porque os jovens estavam me perguntando sobre Adão e Eva, homossexualismo, assuntos que eles aprenderam na escola bíblica dominical, e eu falava assim, será que nós erramos alguma coisa na igreja, não é? Eu falei assim, alguma coisa nós deixamos de fazer. E aí veio o Lucinho, um pastor conhecido da Lagoinha, e ele deu o mesmo texto. Ele falou, agora estão vindo aqui pessoas perguntarem que não acreditam em Eva, as mesmas coisas. E aquilo me deu uma tristeza, não é? Porque é triste isso. Ele falou, jovens criados na igreja. Ao mesmo tempo, ufa, porque eu pensei que não é só eu, não é? Isso não estava acontecendo só comigo. Nos últimos anos, nunca respondi tanto. Por que eu tenho que ir para a igreja? Eu olho e já sei. Por que eu tenho que fazer assim? Por que é que eu tenho que fazer assim? Por que é? Você não vai entender se você não encontrar com Jesus. Nenhum dos meus ensinamentos vai fazer você vivenciar o espiritual. Eu sei de mim, eu era morto. E Deus mudou a minha história. E hoje, quando eu estava com minha esposa, nós estávamos almoçando, e ligamos para as crianças não são as crianças, o Leonardo e o Tarcísio, eles estão almoçando juntos, e eu olhando para eles, eu falo, papai ama vocês, aí eles ficam me zoando, e eu falei, assista o culto hoje, eles ficam me zoando, e olhando eles 4 ali, aliás, eles 5, lembra que eu falei que eu vi o coraçãozinho do meu neto ou neta? Está ali já, quem sabe, é gêmeo, gente? Eles não sabem, né? Né, Celinha? Né, Dani? Não sabe, né? A Salinha. Não é? Eu quero saber o preço, me dá o preço disso. Fala para mim. O preço dos meus filhos que foram para a igreja, que servem a Deus. Fala para mim qual é o preço. E eu não estou falando de prosperidade, que são ricos, eu não estou falando nada disso não. Eu quero que eu e a minha casa serviremos ao Senhor com alegria, como falou Josué.
Eu quero o preço disso. Então, na minha condição, quebrar um vaso de alabastro ainda é pouco por tudo aquilo que Deus é, os seus grandes feitos na minha vida. Quantos milagres, quantas maravilhas eu tenho visto Deus movendo na minha vida. Isso eu tenho estranhado, essas perguntas elas estão crescendo. Por que isso? Por quê? Senhor, o que está acontecendo? Porque existe uma grande massa de pessoas que estão frequentando o templo, mas que não conheceram o Senhor do templo, que é Jesus. Ah, se você conhecesse Jesus. Essa madrugada era mais ou menos 3 e pouco da manhã. E eu levantei, fui ao banheiro, voltei. Quando eu ia para o quarto, para deitar, eu ouvi aquela voz. Ei! Eu parei na porta do quarto, falei, vamos conversar um pouquinho? Eu falei, vamos, Jesus. E sentei ali, comecei a orar, agradecer a Deus e chorar, e colocar ali, e falar, e orar a Deus, e falar. Perdi o tempo com ali, perdi a hora, não sabia mais que tempo, quando eu fui deitar, minha esposa, o que aconteceu? Eu falei assim, não, eu fui ao banheiro. O prazer de falar com o Senhor, o prazer de ouvir a voz dele, clara, o prazer de ver os milagres acontecendo, o prazer de ver o mover dele, é o que move a minha adoração. Enquanto não se tem isso, não se entende o que é adorar. Não se entende o que é dizimar. Não se entende o que é ofertar. Não se entende o que é adoração de louvor, cantando louvor. Não se entende o que é servir na igreja. Não se entende nada. Se critica, mesmo andando com Jesus. Como os seus discípulos que andaram, mas não conheciam Ele. Curva a sua cabeça nessa noite. Tudo vai fazer sentido para você, se você, nessa noite, falar, Jesus, eu quero te conhecer. A adoração só faz sentido para aqueles que têm uma experiência com o Senhor.